Oi, tudo bem? Eu comecei a aula e o negócio nem tá na tela ainda, tô ficando doida. Mas e aí, como é que você tá? Eu tô doida. E você, tá bem ou não tá? Agora foi, claro. Hoje o dia tá corrido. Vocês acreditam que eu fui ser testemunha num caso penal hoje? Deus amado. Ninguém morreu, não, é caso de difamação. Fui lá, menina, me tremi inteira. Nunca fui testemunha, espero que você também nunca tenha que ser. Imagina como é que a vítima tava, então, né? Como é que o réu tava? Nossa Senhora. E aí, eu não tinha nada pra informar, né? Me botaram como testemunha, mas eu não tinha o que informar. Então, ficou elas por elas, né? Mas só o ambiente, assim, no fórum, eu não tenho estrutura pra isso, não. Só sou medicada. Não sei você, né? Mas caso você queira tentar a sua carreira aí na advocacia, fica à vontade. Mas tem que ter estômago pra tomar chá de cadeira e lá dentro é uma energia negativa. Oh, nossa Senhora. Mas vamos lá. A gente está falando de cargo político. Se você acha que você sente uma energia negativa sentada dentro do fórum, imagina o que o presidente não sente quando ele senta na cadeira onde ele vai fazer os seus decretos, fazer suas medidas provisórias, fazer suas reuniões. Imagina o que ele não sente, né? Isso quando tentam matar o presidente, né? Atentado, Donald Trump aí, que teve nas eleições de 2024, acertou nas orelhas, né? Mas tem outros presidentes na história dos Estados Unidos que, né, o tiro foi certeiro. Na história do Brasil, não que eu me lembre, né? Mas estão aí as tentativas de assassinato, né? Então imagina só você estar dentro desse cargo com tanto peso político. A gente já viu que tem outras pessoas que carregam consigo, né, quando eleitas, funções muito mais importantes e que têm um impacto prático muito maior, mas elas não têm o mesmo peso político. É a mesma coisa que você falar que você trabalha no fórum. Você pode trabalhar no fórum como auxiliar de serviços gerais, como estagiário, como juiz, como advogado, como testemunha, né? Você pode ir lá um dia visitar igual eu fui. E nem todos eles vão ter o mesmo valor moral, né? Então, você pode ter certeza, e você sabe disso pela sua realidade, com certeza você já viveu algum tipo de preconceito desse jeito, já verificou, já se sentiu numa posição desqualificada, então é uma realidade com a qual a maior parte das pessoas pode aí, pelo menos, né, simpatizar, caso você não tenha vivido na pele. Você pode ter certeza que a auxiliar de serviços gerais e a juíza não são tratadas da mesma forma, porque você ser juiz tem um prestígio muito maior do que você ser auxiliar de serviços gerais, embora o serviço das duas seja tão importante, né, no conto da outra. Então, o sistema jurídico não funciona sem um e também não funciona sem o outro. Então, os dois têm o mesmo nível de importância, embora exerçam funções distintas. Você pode ter certeza que antes do juiz demorar 6 anos para dar a sua sentença, é muito melhor você estar num fórum limpinho, bem organizado, com todo mundo alimentado, com todas as questões certinhas, como, por exemplo, limpeza, banheiro, bebedouro, com talher, copo descartável, com toda a organização necessária. Você vai ter um impacto muito maior no momento que você chega com isso, do que depois quando você está sentado na sala de audiência. Hoje eu sentei, por exemplo, a juíza nem olhou na minha cara. Eu falei, obrigada. A auxiliar de serviços gerais pelo menos me deu bom dia, né? Então, o fato de você ocupar alguns cargos ainda te permite você garantir a sua humildade, né? Bom, mas imagina, apesar dessa diferença, né, entre a prática e a moral, imagina como é que deve ser sentar na cadeira do presidente, né? Se a testemunha se tremeu inteira, o presidente, então, a cada passo que ele dá, ele está sendo observado como se fosse uma celebridade. Então, ele tem todo esse poder político. Ele exerce ali a chefia do poder executivo, claro, ele é a autoridade máxima no país e é responsável pela implementação de leis e políticas públicas. Por que ele é responsável por isso? Porque nenhuma lei é aprovada sem o aval do presidente. Claro, leis a nível nacional, e é por isso que elas têm um peso muito maior, porque elas se aplicam para toda a nação brasileira, em todos os municípios do Brasil, que são vários, né? A gente viu que só o Rio de Janeiro tem 92. Então, assim, é muita gente distribuída por um território muito grande. Então, você tem um alcance muito maior, né? Pelo menos formal. A gente não sabe se aquela lei ela vai ter o que a gente chama de aplicabilidade prática, que é você
ter ali a fiscalização, a implementação. É por isso que a gente tem, por exemplo, uma defasagem dos serviços públicos, né? Em alguns lugares é melhor, em alguns lugares é pior, em alguns lugares tem lei seca, em alguns lugares não tem, em alguns lugares acontecem práticas ilícitas, práticas de máfia, em alguns lugares outros não acontecem. Então, assim, a gente tem várias legislações a nível nacional, mas a aplicabilidade delas vai depender também da forma como existe essa implementação e essa fiscalização no território nacional. E é por isso que o presidente sozinho não faz verão. Ele precisa de todos os outros cargos políticos existentes no sistema político brasileiro para fazer com que as políticas públicas sejam implementadas, para que ele possa cobrar, para que ele possa ir ver, igual tem a enchente lá no Rio Grande do Sul. Vai lá, vai ver o que está acontecendo. Governador, prefeito, quanto que vocês precisam de dinheiro? Quanto que vocês precisam de verba? Qual que é o plano? Brasil tem problema de segurança pública. Gente, vamos sentar, vamos conversar, vamos fazer um plano nacional, uma proposta de emenda à Constituição. Então, o presidente da República, ele atua dessa forma política, mas também atua nessa forma formal legislativa dentro do procedimento legislativo nacional, vetando um projeto de lei. A gente já viu que isso, inclusive, é extremamente necessário para que ele vete propostas inconstitucionais ou propostas que não cabem no momento para o Brasil, ou propostas que são não populares, né, não atendem aos interesses da população. Ele é o maior cargo político do país, então ele faz aí parte da administração federal e ele vai fazer essa supervisão, né, toda. É claro que ele não consegue fazer tudo, né, mas ele tem um time aí montado para impactar positivamente, por exemplo, a economia. A gente já vê que, por exemplo, sai no jornal todo dia, dependendo do que o ministro da Economia fala, o dólar sobe, o dólar desce, a bolsa fecha negativa, fecha positiva. Então, às vezes não são nem questões de ações. O que foi feito, por exemplo, com o orçamento fiscal brasileiro, as propostas de contenção de gastos, às vezes não são nem as propostas que estão sendo implementadas. Às vezes é a postura da declaração do presidente, a postura da declaração do ministro da Economia, que vai fazer investidores tirarem dinheiro do Brasil e isso piora a economia. Ou vai fazer com que as pessoas tenham confiança no ritmo econômico brasileiro e elas vão colocar dinheiro aqui no Brasil. Então, tudo isso também conta, né? Não é um papel só formal. Bom, ele vai fazer a elaboração e proposição do orçamento a nível nacional, tá? A gente já viu isso várias vezes. O prefeito faz a nível municipal, o governador faz a nível estadual e o presidente faz a nível nacional. Por quê? Cada um, cada um. O orçamento da União, ele vai ser repartido entre áreas educação, saúde, cultura, lazer, né? Entre projetos que ele possa querer fazer, né? Por exemplo, exemplo de política pública que a gente tem é Minha Casa Minha Vida, auxílio emergencial, a gente tem o Bolsa Família, coisas nesse sentido. Então, assim, você tem... O SUS é uma política pública em alguma medida, a gente tem o calendário nacional de vacinação, essa é uma política pública na prática. Então, assim, você tem vários meios de implementar junto com secretarias ou de forma autônoma, gozando ali da sua autonomia, do seu poder enquanto presidente. Mas o que a gente estava falando é que tem esse dinheiro que precisa ser investido nessa área, naquela, ele vai controlar isso a nível União, né? O governador vai fazer a nível estadual. Então, quanto que o Estado arrecada com as suas empresas estatais? Ah, não tem empresa estatal. Tá, mas quanto que ele arrecada com tributo? Pronto, então você já tem uma estimativa de receita. Quanto que se pagam de tributos estaduais? Então você já sabe mais ou menos quanto que entra todo ano, porque, né, não existe tanta gente sonegando assim. Então você já faz uma receita, uma estimativa de quanto vai entrar para você ver quanto que você vai gastar. Então, ó, infelizmente a gente não pode participar da PEC da segurança porque o Estado do Rio de Janeiro não tem dinheiro para investir na segurança no que vem. Ah, então vocês têm que aumentar o faturamento. Como? Incentiva o turismo. Tem mais gente para o Rio de Janeiro para gastar aqui. Show! É um incentivo ao turismo. Esporte, essas coisas, para gerar mais renda, né, para o Estado. E aí ele poder participar da proposta. Enfim, cada um com seus problemas aí, né, orçamentários. O presidente, então, é a nível nacional. Ele faz também a representação do país, terceiro pontinho aí. Por quê? Ele é o representante máximo. Ah, tem embaixadores? Tem, claro, o Brasil tem embaixadores. Tem embaixadas no Brasil de outros países, isso faz com que a gente tenha, né, uma aproximação formal e cordial com esses países, que a gente possa resolver os nossos problemas de forma não agressiva, não belicosa, para que a gente possa sempre tentar mediar, negociar com outros chefes de Estado. Mas quando o presidente quer assinar um tratado, quando ele quer participar da conferência da ONU, do G20, quem vai é ele, e ele vai representar, ele vai falar em nome do Brasil,
Então ele tem que estar nesse discurso representando os interesses brasileiros, seja para falar dos benefícios do Brasil, das maravilhas do país tropical abençoado por Deus, ou para falar dos problemas, criminalidade, tudo que pode melhorar, das propostas, iniciativas dele, a visão dele do que ele acha que pode ser feito, coisas nesse sentido, tá? Ele também é responsável pelo comando das Forças Armadas, tá? Ele é o comandante supremo das Forças Armadas. E as Forças Armadas são, por sua vez, responsáveis por garantir a defesa nacional e segurança do país, tá? Quem é que pode fazer com que as Forças Armadas se mobilizem ou não? Ou o presidente da República, ou as próprias Forças Armadas, em caso de uma revolução, né? Mas é isso. Acho que tem 2 slides aqui repetidos, né? Ou eu tô perdido no espaço-tempo. Não. Ele vai fazer a nomeação de ministros e altos cargos, né? É por isso que o presidente é tão concorrido, né? O amor e o carinho dele, porque às vezes ele vai te colocando na Secretaria de Saúde. O que se importa? Bom, se existe um candidato da oposição na Secretaria de Saúde, na Secretaria não, no Ministério da Saúde, que é lá no nível federal, você pode ter certeza que qualquer coisa que o presidente falar, ele vai ser contra. Mesmo que seja em detrimento do bem-estar do povo. Então é importante que ele nomeie ministros que estejam de acordo com a política dele, não necessariamente do partido dele, tá? É bom ele mesclar um pouco para você ter apoio de vários partidos. Você faz um favor político. PSDB, eu te dei um ministério, agora você consegue seu facho. E quando o PT for votar um projeto de lei, quando tiver alguma iniciativa da minha parte, você apoia. Aí você fica nesse jogo de gato e rato. Mas esses ministros, eles precisam estar mais ou menos alinhados com o presidente para que ele tenha governabilidade, né? Imagina, quero implementar uma política pública de saúde. Eu não quero. O Ministério da Saúde vai falar que não quer, de birra, só porque bica ali um com o outro por causa de ideologia partidária e política, essas coisas. Tá, mas e a gente? Como é que a gente fica, a população? Essa política é boa ou não? Entende? Então a gente fica meio perdido nessas situações. Então ele é responsável por escolher essas altas autoridades, esses ministros, tá? Que vão atuar em diferentes áreas da administração pública. Então, infelizmente, nem sempre a nomeação é de acordo com a capacidade da pessoa para ocupar aquele cargo, mas sim com a vontade política do momento e para formar aquela questão do que a gente já falou algumas vezes, da governabilidade, né? Então, assim, se só tem partido, se a maior parte do seu parlamento, do seu legislativo é composta por oposição, você nunca vai passar um projeto de lei, você nunca vai poder governar, e você também não vai se reeleger, e nunca mais vai ocupar outro cargo político. Por quê? Porque seus eleitores vão ficar decepcionados. Você fez promessas de campanha, cadê agora? Então, assim, você precisa gerar governabilidade. Como é que você faz isso? Montando um cenário favorável para que suas leis, para que suas ações sejam apoiadas, bem vistas, bem faladas e aplicadas. E com isso você precisa de um apoio favorável no legislativo, mas também nos ministérios, para você alinhar suas ações, tá? Senão você não vai ter um governo eficiente e coerente. O presidente tem poder de veto, né? Como a gente já falou ali. O Congresso pode derrubar o veto do presidente, tem todo um rito e tudo mais, claro, mas todo projeto de lei nacional passa pelo presidente, tá? Aqui na minha cidade, em Tamboquinha, fizeram uma lei, não pode deixar, tá? O presidente Lula não quer ver isso, nem ele, nem nenhum outro. Faz aí no município de Tamboquinha, fica feliz aí, e qualquer coisa a gente vê. Mas fica por aí mesmo. Agora, uma lei do Congresso Nacional, de um deputado, aí o presidente tem que analisar, porque ele afeta toda a nação. Você aí no município de Tamboquinha, infelizmente, só vai afetar você. Ele pode emitir medidas provisórias, tá? Que elas têm força de lei para assuntos urgentes, tá? Tem 60 dias, ou 120, se não me engano, para o legislativo analisar. Aí o que acontece? Ele faz uma medida provisória. A partir de hoje está suspenso o pagamento de IPVA. Ponto. É uma medida provisória que ele pode fazer, ué. Ele é o presidente da República. Competência dele. Ele suspendeu o pagamento de IPVA, então. Então, o Congresso tem 120 dias ou 60, salvo engano, para analisar essa medida provisória. Se essa medida provisória for analisada positivamente, se todo mundo votar a favor, ela vira lei. Então, o IPVA vai estar suspenso mesmo. Vai virar tipo uma isenção, né? Agora, se o Congresso votar não favorável, então após esse prazo, né, da medida provisória, ela decai para de fazer efeito, tá? É a mesma coisa que você ter um tratamento urgente para uma doença. A longo prazo você tem que procurar soluções melhores. Se aquela lei estiver boa, a gente usa, mas senão a gente troca para outras coisas, tá? Essa que é a importância também de você ter um legislativo favorável a você, né? Às vezes você fez uma medida provisória muito importante para um assunto urgente, muito importante no Brasil, como, por exemplo, segurança, saúde, educação, e aí o legislativo vai lá e susta, né? Ele, depois do prazo, ele não converte em lei e a medida provisória perde o seu prazo de validade. E aí todo aquele benefício que você criou com a medida provisória perde. Então, assim, quem se beneficia com isso, né?
a população? Talvez não. Então, a gente vai dobrar o salário mínimo, medida provisória dobrando o salário mínimo. Nossa senhora, felicidade da nação. Agora, felicidade do patrão? Tem viabilidade econômica? Aí o legislativo vai ver e ele não tem que fazer critérios de conveniência e oportunidade. A gente quer isso. Não é vocês. É a população brasileira. Isso vai auxiliar o nosso país ou não? É isso que tem que estar em jogo ali, é isso que tem que ser analisado, tá? Ele também é responsável por gestão de crises, saúde pública, desastres naturais. Ele que tem que coordenar secretarias. Forças Armadas, por exemplo, secretaria, ministério, pelo amor de Deus, na secretaria municipal. É ministério da saúde, ministério da educação. Então, qualquer crise que tenha, ele tem que sentar com essas pessoas e traçar programas e liberar o orçamento para que elas sejam implementadas, fiscalizar, tá? Implementar políticas ali para proteger a população. A gente não tá falando de crise só de guerra, não, tá? Uma crise de guerra, ele pode só num encontro diplomático sentar lá com o Putin e falar, por favor, não bombardeie o Brasil, a gente não tem nada a ver com isso. A gente entra do seu lado na guerra. Pronto, ele protegeu o Brasil. A que custo, né? Mas protegeu. Então, o povo brasileiro tá protegido, não tem problema, ninguém vai pra guerra, ninguém vai ser bombardeado, pode, dormir com os olhos fechadinhos, acabou. Então, ele fez uma gestão de uma crise de nível diplomático. Gestão da crise de segurança pública. Sentei com todos os governadores e propus uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para a gente investir mais em segurança, alterar algumas disposições constitucionais nesse sentido, fazer uma nova legislação, implementar novos meios de controle, para a gente desmantelar o crime organizado no Brasil. Gestão de crise. Segurança pública está em crise. Crise na saúde, então tá tendo muita defasagem. As pessoas estão saindo do ensino médio. Por quê? Porque elas têm que trabalhar, elas nem sempre têm saco, tempo, condições para estudar. O ensino público tá ruim. O que ele pode começar fazendo? Aumentar o salário dos professores, para eles ficarem mais felizes, darem aulas melhores. Pode fazer depois o quê? EJA, que são as provas que já existem para pessoas que não conseguiram terminar o ensino médio, mas querem um segundo grau agora. Agora nós temos oportunidade. Então vai fazer aula de noite, vai concluir em 6 meses, né? Vai fazer essas estratégias para que as pessoas saiam aí da situação de analfabetismo ou de uma situação de não ter o segundo grau completo. Então, para melhorar a qualificação delas no sentido intelectual, tá? Não tô falando melhorar para o mercado de trabalho só não, porque a pessoa merece ter conhecimento para ela mesma, não só para ser força de trabalho para outra pessoa. E por fim, hoje tá corrido, né? Eu tô cansada, gente. Ele vai promover políticas públicas, né? A gente já falou sobre isso. Elas têm que visar o desenvolvimento econômico, social, ambiental do país, e aí ele vai traçar planos de ação, nunca sozinho, claro, né? Ele depende dos ministérios para poder atuar. Ele vai interagir com o legislativo por meio de decretos, medidas provisórias, vai buscar apoio para suas propostas e projetos de lei, igual, por exemplo, o Lula é do PT. O PT ele vai, por meio de seus deputados e senadores, fazer projetos de lei. O presidente vai fazer com que exista ali um cenário favorável para aprovação. Como? Libera emendas que estão paradas, que não foram pagas ainda. Libera um cargo, libera um pouquinho do orçamento, coisas assim nesse sentido, né? Essa interação é fundamental, a gente já viu. E defesa da Constituição, tá? Ele sempre tem que promover a ordem democrática. Eu sei que isso tudo é muito abstrato, assim, né? Como é que ele vai fazer defesa da Constituição? Ué, o veto. Se ele vê um projeto de lei que é inconstitucional, que não é bom para o Brasil, ele vai lá e vai vetar. Então, é uma forma dele exercer a defesa da Constituição. Como é que ele vai fazer a promoção de políticas públicas? Ele vai implementar, junto com o Ministério da Assistência Social, o Bolsa Família. Pronto. Então, assim, ele não pode atuar sozinho, pegar todos os poderes na mão dele e sair fazendo, né? Não é varinha mágica. Vai aumentar o salário mínimo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não é uma orquestra e ele fica só ali com aquele pauzinho na mão dizendo o que vai ser feito, não. Existe um diálogo político, existe um diálogo de viabilidade, um diálogo econômico, mas ele pode sim ter a ideia, sentar com o ministério e implementar. Pode. A iniciativa pode ser dele, não precisa ficar esperando. Ele pode fazer uma medida provisória, ele pode fazer um decreto. Mais que o suficiente, vocês não acham, não? Mas é o que eu falei, né? Não pensem só em presidente, em senador. Pensem em políticos menores que estão na sociedade. Eles é que vão impactar mais a sua vida. Com saúde, educação, segurança pública, tá? Então deem amor para políticos pequenos também.
19 minutos de aula. Hoje eu bati meu recorde, saio daqui feliz, de consciência tranquila. E você também, né? Que você nunca viu uma aula tão pequena. De nada. Até a próxima.